O Anticristo é um filme de Lars von Trier, de 2009, e tem como protagonistas Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg. Uma obra de terror mais que explícito, com imagens de mutilação genital, muito sexo, penetração, tortura e que permeia tantos campos, da psicanálise como da religião. Esse é um filme realmente maldito. Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia, e já fazem 5 anos que eu não tinha feito nenhuma análise aqui no quadro Obras Malditas. Se você não sabe o que é o quadro Obras Malditas, eu digo agora para você na vinheta. Só acompanhar. Obras Malditas é uma análise filosófica de filmes e livros que perturbaram e perturbam o status quo, rompendo com a corrente mainstream e descendo ao mais profundo underground, onde as perturbações sociais e psicológicas tomam vida. Contos fantásticos, surrealismo, gore, trash, humor negro, cult e muito mais. Senta, respira e prepara o psicológico. Está começando o projeto Obras Malditas. Feito sobre os moldes clássicos de filmes de cabana, de certa forma lembra o consagrado trash de 1979, Uma Noite Alucinante, cada um ao seu estilo, claro, ou para sermos um pouco mais cultos, o assustador O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick numa adaptação de Stephen King. Um gênero consagrado do terror que trata de pessoas isoladas que têm sua sanidade testada por suas crenças e convicções morais. O filme começa com uma sincronia belíssima de cenas e música num tom preto e branco, que dá leveza aos movimentos dos corpos nus com as regiões genitais expostas. Cenas de penetração, porém numa câmera tão lenta que mal apela pela nudez, plasticamente suavizada, mas intensificada pela expressão orgástica do casal. Isso ao mesmo tempo que seu filho se lança de uma janela com o cair da neve chegando subitamente ao chão. A esposa fica em choque com a morte do filho, desenvolve crise de pânico e ansiedade e se culpa por estar fazendo sexo enquanto ele morria. O marido, um psicanalista, tenta investigar a fim de curar os transtornos da esposa. Ambos buscam isolamento numa cabana chamada Éden, onde os problemas começam de verdade. Tudo isso já deixa claro uma forte alusão à cultura judaico-cristã. O sexo, a culpa, o homem e a mulher sozinhos no Éden. Todo o filme traz à luz o problema de como as mulheres são enxergadas na cultura patriarcal judaico-cristã. Eva contaminou Adão com o pecado, comendo o fruto da árvore proibida, que também pode ser um símbolo para o sexo em algumas religiões. E então os dois foram expulsos do jardim do Éden e sentenciados a viver uma vida de sofrimentos até que os pecados da humanidade sejam redimidos. Podemos observar nesse mito alguns símbolos que remetem à natureza como sendo algo proibido, mal ou punitivo. Por exemplo, a árvore, o fruto, a serpente e o sexo, a mulher e o desejo, a necessidade e o trabalho como punição. Esse tipo de pensamento nos induz a pensar que se a natureza é impura, lugar de sofrimento do homem por seus pecados, ou mesmo lugar do mal com a cobra no jardim que tentou Eva, a natureza feminina é pior ainda por conduzir o homem ao pecado e à impureza. Até mesmo quando a gente pensa em Maria no Novo Testamento, que é uma das figuras mais importantes para o catolicismo, temos que lembrar que, de acordo com a Bíblia, ela rompe com a natureza ao dar à luz virgem. Essa visão sobre o feminino também se funde com a própria visão sobre a natureza. A manipulação das ervas, o curandeirismo, os rituais de fertilidade e a devoção à própria natureza sempre foram associados com o paganismo, a feitiçaria e a bruxaria, atribuído principalmente às mulheres no período medieval e moderno. No filme, toda essa associação entre pecado, a mulher e a natureza pode ser visto, por exemplo, quando o homem vê diversos animais abortando na floresta, ou quando ele se esconde num buraco de raposa e a terra faz o formato como se fosse um útero abrigando o feto. Ou ainda, quando eles transam eufóricos ao pé da árvore e as raízes se associam a corpos nus. E de forma mais dramática, quando a raposa diz com voz distorcida, caos reina. Como referência à própria natureza que foge ao controle do homem.
O sexo, a natureza, a descoberta, o prazer são as representações do anticristo na obra de Von Trier, que faz um filme, ao meu entender, antirreligioso, como se ampliasse a malha dessa cultura patriarcal para que melhor pudéssemos ver a violência psicológica contra as mulheres que estamos acostumados a reproduzir culturalmente e que mesmo as mulheres aprenderam a aceitar. Nos primeiros minutos após a morte do filho, a cena do velório dá o tom de todo o filme. Ela se lança ao chão chorando desesperada e ele anda atônito com a boca aberta e o olhar vazio. Ela é emocional e ele é anestesiado. Ambos reagem de forma profunda, porém diferentes. Ela assume inteiramente a culpa pela morte do filho e ele o papel de redentor. Quando o filme acaba, fica a impressão que Charlotte é punida, primeiro por ela mesma com sua automutilação genital e depois quando seu marido a mata. No entanto, o desfecho não passa a sensação de ser vingado. A empatia pela mulher não é menor do que pelo homem. Ainda assim, com a tradicional queima das bruxas, não nos passa a sensação de conforto e de ter feito certo. E quando só resta o homem, os espíritos femininos da floresta se manifestam, ou seriam os espíritos das milhares de mulheres que foram queimadas como bruxas na floresta. O que importa aqui não são as respostas, mas todas essas perguntas sobre a própria realidade que descobrimos que um filme é capaz de produzir. Muito obrigado por assistir esse vídeo, estou muito feliz por voltar com Obras Malditas. Não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho. E me diz aí, você já assistiu Anticristo? O que você achou do filme? Qual é a sua opinião? Então agradeço a sua presença, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e tchau.